Muitos estudantes e professores estão nas escolas públicas. Na semana que vem, são os alunos da rede particular que voltam às atividades. E aí, nesse universo de milhares de pessoas convivendo no mesmo ambiente todos os dias, é preciso haver regras, né? Disciplina, respeito para evitar casos de violência, rebeldia, descontentamento. Vamos imaginar um exemplo. O aluno, seja criança ou adolescente, começa a se mostrar rebelde na escola e aí não obedece ao professor. É agressivo, não faz as tarefas, se coloca, por exemplo, acima de todos. Será que cabe somente à escola impor o limite ou esse limite é de responsabilidade dos pais que não sabem mais o que fazer? A partir de agora, você vai saber como identificar e tratar problemas como esses. A gente vai conversar com a repórter Bianca Carvalho para saber, Bianca, qual é a função social da escola, que é tão misturada com a função da família. Meire, a função da escola é de ser parceira, mas a primeira função, digamos assim, a responsabilidade primeira é da família. A família não pode dizer, o menino está assim por causa da escola, não. É primeiro a família, depois a escola, em seguida vem a sociedade e o Estado. E quando a gente fala em sociedade, é qualquer adulto responsável. A gente vai conversar agora com Isabel Parolin. Ela é professora, psicopedagoga, ela escreve livros, ela dá palestras e está participando aqui do Fórum de Educação Integral, falando exatamente sobre assuntos como esses, Meire, de que você tratou quando você estava falando comigo agora. Indisciplina na escola, no ambiente escolar e também violência. Isabel, muita gente tem tendência, a gente ouve muito isso. Não, mas esse menino não era assim. Depois que entrou nessa escola, ele ficou impossível. Aí, às vezes, a família transfere para a escola essa responsabilidade. Por favor, ajuda a gente a entender isso. Dá peso a essas coisas. Bom dia. Bom dia a todos. Veja, na verdade, todas as relações nos afetam. O ser humano, ele é afetado por tudo, todos os contextos em que ele vive. Então, obviamente, que as relações, como é que acontece a dinâmica escolar, vai interferir profundamente nesse menino. O que é bem importante colocar, e é bem importante chamar os telespectadores para uma responsabilidade que nós não podemos deixar de frisar muito bem. A criança é da família, é responsabilidade da família. Tanto é que uma criança não se apresenta com o sobrenome da sua escola, ele se apresenta com o sobrenome da sua família. Não é isso, Bianca? Então, assim, eu sou fulano de tal, de que família? Você me perguntou Parolin é italiano e tal. Ou seja, eu tive, mas na minha história, obviamente, que todos os professores que eu tive na minha vida e que ainda terei, me formaram e ficaram em mim. Os gestos desses professores, tudo que eles trouxeram para mim. Então, na verdade, é uma gestão partilhada a construção desse sujeito, mas sem nunca ter um culpado ou outro. Esse sujeito é nosso, dessa sociedade. Agora, é primordialmente da família. Isabel, e como é que o professor deve se comportar? A gente recebe muitos questionamentos de professores que dizem, olha, o menino pode tudo em casa. Os pais deixam o menino fazer tudo. Ele se comporta como dono de tudo. E aí, como é que eu faço, eu, professor, no colégio, para dar limite àquele menino? O enquadramento é uma coisa muito importante. A gente chama de enquadramento. O que é o enquadramento? O enquadramento é assim, como é que eu te recebo e como é que esse grupo funciona. Então, a escola, na verdade, ela precisa ser gerenciada como um grupo. Porque é um grupo de pessoas diferentes, que vêm de culturas diferentes e de hábitos diferentes. O que numa casa é bacana, por exemplo, a mãe acha normal a pessoa ver, tomar o seu café da manhã, vendo televisão, na outra é uma indisciplina, é uma falta de ele não está me obedecendo. Então, o aluno é a mesma coisa, quando ele chega na escola, ele percebe também que existe um enquadramento e uma forma de funcionar. O que eu fico pensando nessas situações é que a escola não está conseguindo construir esse grupo com a responsabilidade de ser grupo e de estarem partilhando aquele espaço. Peraí que Meire quer participar dessa conversa, só para o pessoal entender o que é enquadramento. Gente, enquadramento é isso aqui, ó. Isso. Por exemplo, eu e Isabel sabemos que temos que ocupar esse espaço. Isso é enquadramento. Então, tem que existir na vida também, né, Meire? Regras para tudo, né? Bom dia, Isabel. Eu queria saber o seguinte, Bianca, partindo para a prática mesmo, se foi identificado que o aluno tem alguma dificuldade de obediência na escola, é agressivo, rebelde, enfim, como é que enquadra? Inclusive, eu queria saber a opinião dela sobre aquele cantinho do pensamento, que muitos também falam como a cadeira do pensamento. Isso é válido ainda hoje, nesses dias que a gente está tão modernos aí? De colocar o menino lá, vá pensar no que você fez, está errado para você não fazer mais ou qualquer outro tipo de castigo? Gostaria de saber da avaliação dela.
Ah, tá certo. Isabel Meire gostaria de saber o seguinte da senhora. Que maneiras que o professor, que a escola pode usar para enquadrar, já que a gente está falando de enquadramento, que maneiras? E mais, aqui a gente chama, não sei como é que vocês chamam lá no Paraná, lá em Curitiba, mas a gente aqui chama cantinho do pensamento. Às vezes o menino está tocando terror, aí o professor fala, não, vá ali, vá pensar no que você fez. E às vezes aplica algum tipo de castigo para aquela criança que tocou o terror mesmo, que está pintando miséria. Como é que você avalia isso? Essa história do enquadramento, o que fazer para enquadrar e essa punição de colocar ali? Primeiro que um educador, quer seja pai ou professor, não quer um castigo para o seu filho, para o seu aluno, porque nós queremos que ele aprenda, não que ele sofra, né? A nossa intenção é que ele tenha uma medida socioeducativa, ou seja, que ele entenda que aquele gesto, aquela ação, aquela forma de se comportar ali não é adequada. Então, assim, como é que ele poderia construir esse enquadramento que nós estávamos falando, né? Através das assembleias, por exemplo. Mas não só assembleias na escola, em casa também. Sentar com os filhos, fazer uma reunião formal. Filhos, vamos sentar aqui na mesa. Hoje nós vamos jantar especialmente. Eu tenho feito com as famílias um butu, que é uma cerimônia de juntar os pés, e vamos conversar sobre isso. E escola também. O que está acontecendo aqui e tal? O que esse fulano tem que fazer? O que você acha que você tem que fazer para se redimir com esse grupo? Porque colocar no pensamento, às vezes a pessoa não fica pensando, fica brincando. Então fica chateado que está ali. Fica aqui com a gente, Isabel, que a gente tem mais perguntas para te fazer. Daqui a pouquinho vamos falar sobre disciplina e indisciplina em casa. Meire. É um assunto bem difícil de ser controlado e contornado. Voltamos a falar sobre educação doméstica. O pai ou a mãe que tem problema em casa ou dificuldade de fazer o filho obedecer regras deve ficar atento. Que tal começar aprendendo a dar limites? A repórter Bianca Carvalho continua com uma psicopedagoga que atende professores e famílias. Ela escreveu livros sobre esse assunto. Isabel Parolin é do Paraná, está em Olinda para participar de um fórum de educação integral que acontece no Classic Hall e a gente vai para lá conversar com as duas. Bianca, porque a gente está querendo saber, inclusive aí de Isabel, quais são os conselhos práticos para os pais. Meire, ela estava falando para mim de um planejamento. Planejar a educação em casa, planejar isso como se planeja qualquer coisa na vida. Tem que haver um planejamento, tem que haver um diálogo em casa, Isabel. Sim, Bianca, veja bem, uma pessoa quando monta uma casa, ela pensa onde vai pôr o fogão, onde vai pôr as suas coisas. Como que uma pessoa não vai pensar a educação que vai dar para os seus filhos, né? E checar isso. Será que nós estamos dando a educação que a gente planejou, queria e deseja para o nosso filho? Cada vez que a escola faz um alerta, um vizinho faz uma queixa, a avó diz assim, escuta, esse menino tá não sei o quê, sei lá. É obrigação dos pais, da avó, enfim, da mãe dessa criança, repensar. Será que o que estão falando do meu filho? Que mensagem? O comportamento de uma criança que não seja adequado, de um jovem, que a pessoa pensa assim, tem alguma coisa acontecendo com essa criança? E se ela não souber responder, procurar ajuda. Há de ter alguém que ajude a pensar sobre isso. Um livro teu deve deixar muita gente curioso, querendo ler, né? Você fala, por que você não me obedece? Então, assim, por quê que a criança não obedece às vezes? Para ser bem rápida e assim, sintetizar o que seria mais importante para uma criança obedecer, respeitar seus pais ou professores, ou avós, familiares, enfim. Eu preciso fiar com essa pessoa para que ela confie em mim. Fiar nesse sentido metafórico, daquele tempo em que eu conto, converso, pergunto, falo, olho. Ou seja, essa metáfora, fiar para confiar. Fiar para confiar. É uma troca. Muito obrigada, Isabel Parolin. Meire.